boa tarde. Não sei se olá, boa tarde. Não. Alguma vez a fazerem papel, como se fazia o papel praticamente desde o tempo dos chineses. O papel foi inventado pelos chineses no século II depois de Cristo e, na realidade, por volta do século XI, XII, terá chegado àquilo que um dia mais tarde há de ser a Europa. Quem trouxe essa arte de fazer papel não foram os chineses diretamente para nós, foram os árabes. Os árabes, sim, através das suas trocas comerciais por todo o Mediterrâneo, não só as trocas comerciais, como também as suas guerras, que eles foram acabando por fazer, trouxeram esta arte de se fazer papel a partir do trapo, para a região do sul da Península Ibérica e do sul de Itália. Os trapos eram recolhidos em diferentes sítios. Há uma palavra que muita gente ainda se recorda em Portugal, dos farrapeiros. Mas claro, qualquer um de nós só se lembra dos farrapeiros, não do passado, mas os farrapeiros do século XX, e os farrapeiros do século XX já recolhem, isso sim, papel usado, mas no passado eles tinham o nome de farrapeiros, isto é, ainda durante o período do século XVII, século XVIII e mesmo século XIX, os farrapeiros traziam os trapos, vendiam aqueles espaços onde fazia o papel, tinham o nome de moinhos de papel. Eles chamavam-se moinhos de papel porque todos estes espaços tinham sido instalados em antigos moinhos de cereal. Mantinham-se perto de um curso de água para utilizarem uma roda hidráulica de forma a poderem retirar a energia para fazer mover os utensílios que necessitavam para obter esta pasta. Os trapos eram cortados pequeninos, depois eram batidos com os grandes maços de madeira, até que se formava uma pasta que praticamente não nos fica nas mãos, mas que, com o uso de uma forma, e mergulhando a forma dentro desta tina, onde temos somente água e pasta de trapo de algodão, forma-se perante nós uma folha de papel. Este era um trabalho feito normalmente somente pelos homens. Às senhoras era dada a função de escolher os trapos pelas suas qualidades, algodão, linho, cânhamo. O cânhamo também era utilizado para fazer tecidos à época. E o trabalho de fazer papel era dado a um homem. Normalmente o mestre papeleiro, ou laurente, era o nome que tinha, para conseguir que as folhas fossem o mais homogéneas possíveis. No entanto, a folha que vem aqui ainda não está completamente preparada, porque ainda contém muita água. Para tal, tornava-se necessário colocá-la a secar. A expressão que nós usamos na nossa região é botar. Botar a secar. Os chineses usavam dezenas e dezenas de formas que punham diretamente a secar ao sol. Mas já várias formas, né? Era várias formas que colocavam a secar diretamente ao sol. Mas já o processo que os árabes utilizavam era somente uma forma, e para isso utilizavam depois um pedaço de tecido feito normalmente de lã, porque a lã absorve muito bem a água, normalmente feito de lã, colocavam para separar da folha que tinha sido feita anterior, e não gesto como este. O mestre papeleiro passava uma pressão. Olha, nós tínhamos aqui com uma pequena pressão para retirar o excesso de água daqui. Quando tinha uma determinada quantidade ainda era passível de ser colocado num grande torno fuso de madeira, uma prensa para retirar o excesso da água. E o que era muito comum era que depois o pudessem colocar a secar. Numa peça muito simples, claro que esta é para exterior, normalmente os espaços tinham muitas cordas, estendais, como se fosse uma peça de roupa a secar. São um bocadinho contemporâneas, porque já não há molas feitas como as antigas da época medieval, que eram só um pedaço de madeira cavado, e que prendia, mas já é difícil. Nós somos uma representação aqui, estamos a trabalhar aqui no Convento dos Lógicos, somos uma representação do Museu do Papel. O Museu do Papel Terra Santa Maria, que fica em Passos Brandão, e é um museu que está instalado em dois antigos moinhos de papel, datados do início do século XIX,
e que mais tarde também foram sendo transformados em fábricas de papel. Somos um museu que tem as duas formas. O processo artesanal folha a folha, mais presente durante o século XVIII e o século XIX na nossa região, e mais tarde, a primeira metade do século XX, que traz já a produção de papel feita em máquina, o famoso papel pardo, que embrulhava tudo, embrulhava o bacalhau, do qual se faziam os cartuchos e os sacos, porque não havia plástico. Estamos instalados lá, caso o desejem pode visitar, serão bem-vindos. Deixa eu te fazer uma pergunta. A gente percebe que o papel hoje ele tem cola, né? A questão da cola, ela foi introduzida mais ou menos que época aproximadamente? Desde sempre, desde quase sempre, o processo de se colocar algum tipo de agregante no papel foi utilizado. Mas o agregante não propriamente para dar resistência, ao papel, mas sim o agregante para proporcionar que o papel seja menos permeável à tinta. Porque aquilo que eu lhe vou passar para a mão é uma folha de papel feita somente a partir do trapo, que teve misturado com água e o temos aqui. Se o quiser, pode... Resistente. Eu até tenho a mão molhada. Sim, tudo bem. É a minha mão. Mas na realidade ela já está agregada. Sim, sim. Que as fibras entrelaçadas todas, a qualidade do papel está. Muitas vezes, já no passado o faziam, quando queriam dotar o papel de melhores qualidades para algum tipo de trabalho que tivessem a fazer, uma iluminura, um manuscrito, onde o copista teria que ter alguma cadência e sabê-lo fazer, que é para a mancha não expandir, mas mesmo assim poderiam ainda fazer o papel que, após ele estar completamente feito, havia uma outra tina também, com uma parte de cobre, na qual era feita uma pequena braseiro por baixo, e aqui dentro colocavam pedaços de cartilagem de animais, focinhos de porco, orelhas e tudo mais, sobre a qual faziam uma cola animal muito simples. E voltavam a voltar a meter as folhas e a demolhá-las nessa cola animal. Mais tarde voltava-se a repetir o processo, a secar, a alisar o papel, e tínhamos sim uma folha de alguma forma revestida. Daria uma certa camada para permitir alguma fluência, para que não ocorresse que para e a tinta. Ficava mais impermeável, né? Mais impermeabilizar, em parte. Impermeabilizar desde o início. Ótimo, excelente. Muito obrigado. O seu nome é? Meu nome é Marcos da Silva. Muito obrigado, Marcos.